Você já se perguntou se Deus realmente fala com você? Já teve dúvida se aquela voz no seu coração vem do Senhor ou apenas dos seus próprios pensamentos? Talvez você já tenha buscado respostas, mas não tenha certeza se está no caminho certo. Hoje, Deus tem uma palavra para você. Fique comigo até o final, porque ao longo deste vídeo você aprenderá a discernir a voz de Deus e caminhar com paz, segurança e direção. E a última revelação será a mais poderosa de todas. Mas antes de continuar, quero dar as boas-vindas a você que está aqui. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e a sua casa. Eu creio que este momento não é por acaso e que Deus te trouxe até aqui para falar diretamente ao seu coração. Que Ele derrame bênçãos sem medida sobre sua família, que fortaleça sua fé e que este seja um tempo de transformação para você. E já que estamos reunidos para aprender mais sobre a voz de Deus, quero te convidar a interagir comigo nos comentários. Escreva com fé: Senhor, fala comigo hoje. Declare isso e abra seu coração, pois eu tenho certeza de que o Senhor falará poderosamente com você ao longo deste vídeo. Agora, antes de mergulharmos no ensino de hoje, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, deixe o seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas e, se puder, compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Este pode ser o direcionamento que essa pessoa tanto espera. Agora feche seus olhos, levante suas mãos e vamos orar. Pai amado e querido, estamos na Tua presença e queremos Te pedir que abras os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos a Tua voz. Muitas vezes nos sentimos confusos, cercados por tantas vozes e influências ao nosso redor. Mas hoje clamamos a Ti. Fala conosco, Senhor. Dá-nos discernimento, paz e entendimento para seguirmos o caminho que Tu tens para nós. Abençoa cada pessoa que está assistindo, trazendo clareza, direção e segurança. Em nome de Jesus, amém. Amém? Agora, vamos entender como Deus fala conosco e como podemos discernir a sua voz em meio às muitas distrações do mundo. A Bíblia nos ensina que Deus sempre falou com o seu povo, desde os tempos antigos. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 1 a 4, vemos Deus chamando Moisés do meio da sarça ardente. Moisés não apenas ouviu a voz de Deus, mas respondeu ao chamado. Isso nos ensina que Deus fala de maneiras extraordinárias, mas cabe a nós reconhecer e responder à sua voz. Mas será que Deus só fala através de manifestações sobrenaturais? Muitas pessoas acreditam que, se não ouvirem uma voz audível ou não tiverem uma visão, Deus não está falando. No entanto, isso não é verdade. Em 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12, encontramos a história do profeta Elias. Ele esperava que Deus falasse através do vento forte, do terremoto ou do fogo, mas Deus se revelou em uma voz mansa e suave. Isso significa que Deus pode falar conosco de várias formas e precisamos aprender a discernir a sua voz. Deus fala através da sua palavra. A forma mais segura e clara de ouvir a voz de Deus é através da Bíblia. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, lemos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça. Se queremos ouvir Deus, precisamos buscar na sua palavra. Deus fala ao nosso coração através do Espírito Santo. Jesus nos prometeu que enviaria o Espírito Santo para nos guiar. Em João, capítulo 16, versículo 13, Jesus disse: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Isso significa que quando estamos sensíveis ao Espírito Santo, ele nos direciona, nos convence e nos ensina a vontade de Deus. Deus usa pessoas para nos falar. Quantas vezes você já recebeu uma palavra de um pastor, amigo ou até mesmo de alguém desconhecido e aquilo fez sentido para a sua vida?
Deus pode usar pessoas para nos trazer uma resposta, nos aconselhar e nos alertar. Agora que já entendemos algumas formas como Deus fala conosco, precisamos aprender a discernir os sinais que confirmam que é realmente a voz dele e não apenas nossos próprios pensamentos ou influências externas. Afinal, a Bíblia nos alerta em 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Isso significa que nem toda voz que ouvimos vem de Deus. Podemos ser influenciados por nossas emoções, pelos desejos do nosso coração e até mesmo por enganos do inimigo. Então, como podemos ter certeza de que é Deus falando? Vou compartilhar com você alguns princípios bíblicos que nos ajudam a discernir. Se você quer aprender a reconhecer a voz de Deus com clareza, digite nos comentários com fé: Senhor, abre meus ouvidos espirituais. A voz de Deus nunca contradiz a sua palavra. Essa é a principal forma de testar se algo vem de Deus. Se você sente uma direção ou recebe uma palavra que vai contra os ensinamentos da Bíblia, então não pode ser Deus falando. Deus nunca vai nos conduzir ao pecado, à desobediência ou a decisões que nos afastam dele. Por exemplo, se alguém sente que Deus está permitindo que minta para sair de um problema, ou que tome algo que não lhe pertence, já sabemos que essa voz não vem do Senhor. Em Provérbios capítulo 12, versículo 22, a palavra de Deus diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. A voz de Deus traz paz ao coração. Mesmo que a direção de Deus nos desafie, ela sempre nos trará uma paz profunda. Filipenses capítulo 4, versículo 7, nos ensina que a paz de Deus excede todo entendimento e guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Se você sente medo, inquietação ou dúvida extrema, pode ser um sinal de que não é Deus falando. Muitas pessoas hoje vivem ansiosas e confusas porque ainda não aprenderam a ouvir a voz de Deus. Mas você que está aqui buscando essa direção pode viver uma vida guiada pela paz do Senhor. Se você deseja essa paz, escreva nos comentários: eu escolho confiar em Deus. A voz de Deus nos aproxima dele. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Quando Deus fala, ele nos chama para mais perto dele. Se algo está nos afastando da oração, da comunhão com a igreja e da leitura da Bíblia, precisamos questionar se realmente é de Deus. Um dos maiores desafios que enfrentamos é quando oramos e pedimos direção, mas não ouvimos nada. Já aconteceu com você? Você busca uma resposta de Deus, mas parece que o céu está em silêncio? Isso nos leva a uma pergunta muito importante. Por que Deus às vezes parece não responder? A Bíblia nos mostra algumas razões para isso. Falta de intimidade com Deus. Deus quer se relacionar conosco, mas se não investimos tempo com Ele, como vamos reconhecer a sua voz? Em Jeremias capítulo 29, versículo 13, Deus diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se queremos ouvir a voz de Deus, precisamos buscá-lo com sinceridade. Nosso coração já está decidido. Às vezes, pedimos uma resposta a Deus, mas no fundo já temos uma decisão tomada. Queremos que Ele apenas confirme o que desejamos, em vez de realmente buscar a sua vontade. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Deus está nos ensinando a confiar. Em alguns momentos, Deus nos leva a um período de silêncio para que aprendamos a confiar nele e não apenas em sinais e respostas imediatas. Foi assim com Abraão, que esperou anos pelo cumprimento da promessa.
Mesmo quando não entendemos, Deus está trabalhando. Se você está passando por um tempo em que Deus parece estar em silêncio, não desanime. Continue buscando, confiando e permanecendo firme, porque no tempo certo, Ele falará ao seu coração. Se você crê nisso, comente agora. Eu creio que Deus está trabalhando na minha vida. Vou te mostrar um dos maiores erros que impedem as pessoas de ouvirem a voz de Deus e como evitar esse erro. Então, continue comigo, porque essa revelação pode transformar a sua vida. Agora que já entendemos como Deus fala e por que às vezes Ele parece estar em silêncio, precisamos falar sobre um dos maiores erros que impedem as pessoas de ouvirem a voz de Deus. Esse erro pode estar bloqueando a sua conexão com o Senhor sem que você perceba. Muitas pessoas desejam ouvir a voz de Deus, mas estão com o coração fechado. Elas querem uma resposta, mas não querem obedecer. No entanto, a Bíblia nos ensina que a obediência é um princípio fundamental para termos comunhão com Deus e discernir a sua voz. O erro que impede você de ouvir Deus: a falta de obediência. A verdade é que muitas vezes Deus já nos falou o que precisamos fazer, mas não seguimos a direção dele. Então, continuamos pedindo respostas, mas não damos ouvidos ao que ele já nos revelou. A Bíblia nos ensina isso claramente em Isaías, capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. O problema não está na voz de Deus, mas sim na nossa disposição para ouvir e obedecer. Vamos pensar no exemplo de Jonas. Deus deu uma ordem clara a ele: ir à cidade de Nínive e pregar arrependimento. Mas Jonas desobedeceu e fugiu. Por causa disso, enfrentou tempestades, foi lançado ao mar e engolido por um grande peixe. Somente quando se arrependeu e obedeceu, Deus o restaurou e o enviou novamente. Será que você não está passando por lutas e tempestades porque tem evitado obedecer ao que Deus já te disse? Se essa palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, eu escolho te obedecer. Como desenvolver um coração sensível à voz de Deus? Para ouvir Deus com clareza, precisamos ter um coração quebrantado e disposto a obedecer. Vou compartilhar com você 3 passos para desenvolver essa sensibilidade espiritual. Obedeça às pequenas direções. Antes de recebermos grandes revelações, Deus nos testa com pequenas instruções. Lucas capítulo 16, versículo 10 diz: Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Você está obedecendo às pequenas direções que Deus já te deu? Cultive uma vida de oração constante. A oração não é apenas falar com Deus, mas também ouvir. Em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, Deus nos convida: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ore não apenas para pedir algo, mas também para se conectar com Deus. Se você deseja ter uma vida de oração mais profunda, declare nos comentários: Senhor, ensina-me a orar mais e melhor. Peça discernimento ao Espírito Santo. Muitas vozes tentam nos confundir, mas o Espírito Santo nos guia à verdade. Jesus disse em João capítulo 16, versículo 13: Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O próximo passo para ouvir Deus claramente. Agora que já entendemos o perigo da desobediência e como desenvolver um coração sensível, precisamos falar sobre como ter certeza de que a resposta que recebemos vem de Deus e não dos nossos próprios desejos ou enganos do inimigo. Essa é uma das maiores dificuldades para muitas pessoas. Mas fique atento, porque na próxima parte deste vídeo eu vou revelar como testar se uma resposta realmente vem de Deus ou não. Você não pode perder essa revelação. Se você está sendo edificado por essa mensagem, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa dessa palavra. Agora que já entendemos a importância da obediência e como desenvolver um coração sensível à voz de Deus,
precisamos falar sobre um aspecto fundamental: como ter certeza de que a resposta que recebemos vem de Deus e não dos nossos próprios desejos ou do engano do inimigo. Muitas pessoas lutam com essa dúvida. Elas sentem uma direção, mas não sabem se é Deus falando ou se são apenas pensamentos próprios. Talvez você já tenha passado por isso. Um desejo forte surge em seu coração, uma ideia parece boa, mas depois bate a incerteza. Será que isso é realmente a vontade de Deus? Se você já passou por essa situação e deseja aprender a discernir melhor a voz de Deus, escreva nos comentários: Senhor, dá-me discernimento. Como testar se algo vem de Deus? A Bíblia nos ensina princípios para discernir se algo realmente vem do Senhor. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, lemos: Examinai tudo, retende o bem. Ou seja, não devemos aceitar qualquer pensamento ou direção sem antes testar se está alinhado com a vontade de Deus. Aqui estão 3 maneiras bíblicas para testar se algo vem de Deus. Está de acordo com a palavra de Deus? Essa é a primeira e mais importante pergunta. Deus nunca se contradiz. Se algo que sentimos ou ouvimos vai contra os ensinamentos da Bíblia, então não pode vir de Deus. Por exemplo, se alguém sente que Deus está guiando a uma decisão que envolve desonestidade, sabemos que isso não pode ser verdade, pois em Provérbios capítulo 11, versículo 1, está escrito: Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Produz os frutos do Espírito. A voz de Deus sempre nos leva a produzir os frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, nos ensina que os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Se a direção que você está sentindo te deixa aflito, com medo ou desesperado, pode ser que não venha de Deus. A voz do Senhor sempre trará paz ao coração, mesmo que o caminho seja desafiador. Aconselhamento espiritual. Confirma? Deus nos guia individualmente, mas também usa pessoas para nos ajudar a discernir sua voz. Provérbios capítulo 11, versículo 14 diz: Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Se você está em dúvida sobre uma decisão, busque orientação de pessoas maduras na fé, como pastores ou líderes espirituais. Deus pode usar essas pessoas para confirmar ou corrigir sua direção. Cuidado com as vozes erradas. Além de aprender a reconhecer a voz de Deus, precisamos ter cuidado com as vozes erradas que podem nos confundir. A Bíblia nos alerta que o inimigo pode tentar nos enganar. Em João capítulo 8, versículo 44, Jesus diz que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Isso significa que precisamos estar espiritualmente atentos para não cairmos em armadilhas. Aqui estão 3 vozes que podem nos confundir. A voz da carne, nossa própria mente e emoções, podem tentar nos conduzir por caminhos errados. Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz: Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? A voz do mundo. A sociedade tenta nos convencer de que certos caminhos são bons, mas nem tudo que é aceito pelo mundo está de acordo com a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos alerta: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A voz do inimigo. Satanás sempre tentará plantar dúvidas e mentiras para nos afastar de Deus. Foi assim com Eva no jardim do Éden, quando ele distorceu a palavra de Deus para enganá-la. A oração como chave para ouvir Deus. Um dos segredos para discernir a voz de Deus é ter uma vida de oração constante. Jesus nos ensinou isso em Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. A oração não é apenas falar,
mas também ouvir. Precisamos aprender a silenciar nossa mente e esperar pela resposta de Deus. Ele fala conosco quando buscamos com sinceridade. Se você deseja crescer em sua vida de oração, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a orar e a ouvir tua voz. O que acontece quando aprendemos a ouvir Deus? Quando aprendemos a reconhecer a voz de Deus e a seguir sua direção, nossa vida muda completamente. Passamos a viver com mais paz, mais propósito e mais segurança. O medo diminui porque sabemos que estamos no centro da vontade de Deus. E agora, no próximo trecho deste vídeo, vamos falar sobre os principais obstáculos que ainda podem estar bloqueando a sua conexão com Deus e como removê-los da sua vida de uma vez por todas. Essa parte é muito importante, então não perca. Se esta mensagem está tocando o seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Muitas pessoas querem ouvir Deus, mas sentem que algo as impede. Elas oram, buscam direção, mas parece que não conseguem ouvir nada. Se você já passou por isso e deseja romper todas as barreiras espirituais para ouvir Deus claramente, o que pode estar bloqueando sua conexão com Deus? A Bíblia nos ensina que existem barreiras espirituais que podem nos impedir de ouvir a voz do Senhor. Mas quando reconhecemos e removemos esses obstáculos, nossa comunhão com Deus se fortalece e conseguimos discernir melhor sua direção. Aqui estão 5 barreiras espirituais que podem estar te impedindo de ouvir Deus. O pecado não confessado. O pecado não confessado pode nos afastar da presença de Deus. Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isso significa que, quando mantemos pecados ocultos ou não buscamos arrependimento sincero, nossa comunhão com Deus fica comprometida. Mas a boa notícia é que Deus é misericordioso e está pronto para nos perdoar quando nos arrependemos de verdade. Se você quer estar sempre em comunhão com Deus, escreva nos comentários: Senhor, purifica meu coração. Falta de tempo com Deus. Muitas pessoas querem ouvir Deus, mas não reservam tempo para buscá-lo. Elas se envolvem com suas rotinas e deixam a oração e a leitura da Bíblia em segundo plano. Mas Jesus nos ensinou que precisamos priorizar nosso tempo com o Pai. Em Lucas capítulo 5, versículo 16, está escrito: Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Se o próprio Jesus, sendo o Filho de Deus, tirava tempo para estar a sós com o Pai, quanto mais nós precisamos fazer isso. Se você quer separar mais tempo para Deus, escreva nos comentários: Senhor, ajuda-me a priorizar minha comunhão contigo. Distrações e preocupações da vida. Vivemos em um mundo cheio de distrações. Redes sociais, trabalho, entretenimento. Tudo isso pode ocupar nossa mente e nos afastar da presença de Deus. Jesus nos alertou sobre isso na parábola do semeador. Em Mateus capítulo 13, versículo 22, ele disse que a semente que caiu entre espinhos representa aqueles que ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Falta de fé. Muitas vezes Deus está falando, mas não conseguimos ouvir porque não cremos que Ele realmente fala conosco. Tiago, capítulo 1, versículo 6, diz: Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Se queremos ouvir Deus, precisamos ter fé de que Ele nos responde. A dúvida nos impede de perceber suas direções, mas quando cremos, nossos olhos espirituais se abrem e conseguimos reconhecer sua voz. Falta de obediência à última direção que Deus deu. Já falamos sobre isso antes, mas vale reforçar. Às vezes Deus já nos falou algo,
mas não obedecemos. E enquanto não obedecermos à última instrução, Ele não nos dará uma nova direção. Em Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus disse: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Como remover essas barreiras e ouvir Deus claramente? Agora que já identificamos os obstáculos, precisamos aprender como removê-los e restaurar nossa comunhão com Deus. Aqui estão 3 passos fundamentais: arrependimento e confissão. Se há algo em sua vida que está te afastando de Deus, confesse a Ele com sinceridade. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Priorizar Deus acima de tudo. Se queremos ouvir Deus, precisamos priorizá-lo. Isso significa separar tempo para oração, leitura da Bíblia e meditação na sua presença. Mateus capítulo 6, versículo 33, nos ensina: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Perseverança na busca. Ouvir a voz de Deus não acontece sempre de forma instantânea. Às vezes, Ele nos ensina a esperar. Jeremias, capítulo 29, versículo 13, diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que acontece quando vencemos esses bloqueios? Quando removemos esses obstáculos, nossa conexão com Deus se fortalece. Passamos a ouvir sua voz com mais clareza, sentimos mais paz e recebemos direções específicas para a nossa vida. Na próxima parte deste vídeo, vamos falar sobre os diferentes tipos de respostas que Deus dá quando oramos e como entender o tempo dele. Muitas pessoas desistem porque não entendem como Deus responde, mas isso pode mudar a partir de hoje. Muitas pessoas desistem porque acham que Deus não está ouvindo, quando na verdade Ele já respondeu, mas a resposta pode ter vindo de uma forma que elas não reconheceram. A Bíblia nos mostra que Deus pode responder nossas orações de 3 maneiras principais. Quando Deus responde sim, há momentos em que Deus concede exatamente aquilo que pedimos. Isso acontece quando nossa oração está alinhada com a sua vontade e com o tempo perfeito dele. Um exemplo disso é Ana, que clamou por um filho e recebeu Samuel como resposta à sua oração, conforme está escrito em 1 Samuel capítulo 1, versículos 10 a 20. Quando Deus diz sim, sentimos alegria e gratidão, mas precisamos lembrar que toda bênção vem com uma responsabilidade: usar aquilo que recebemos para glorificar a Deus. Quando Deus responde não, nem sempre o que queremos é o melhor para nós, e Deus, em sua sabedoria, pode nos responder com um não. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 9, Paulo pediu 3 vezes para que Deus removesse um espinho na carne, mas a resposta do Senhor foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O não de Deus pode ser uma forma de nos proteger, nos fortalecer ou nos direcionar para algo maior do que imaginamos. Quando Deus responde, espere. Essa talvez seja a resposta mais difícil de aceitar, porque exige paciência e fé. Quando Deus nos pede para esperar, Ele está nos ensinando algo no processo. Abraão recebeu a promessa de um filho, mas precisou esperar muitos anos até que Isaque nascesse. José sonhou que seria um grande líder, mas enfrentou anos de injustiça antes de ver a promessa se cumprir. Se Deus está pedindo para você esperar, confie que Ele está trabalhando nos bastidores. O tempo dele é perfeito, e quando a promessa se cumprir, será melhor do que você imaginava. Agora que entendemos os diferentes tipos de resposta de Deus,
Na próxima parte deste vídeo, vamos falar sobre como fortalecer sua fé enquanto espera a resposta do Senhor. Muitas pessoas desistem no meio do caminho, mas você aprenderá como permanecer firme até ver a manifestação de Deus em sua vida. Se essa mensagem está falando ao seu coração, escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Quando oramos e não vemos resultados imediatos, podemos ser tentados a duvidar, desanimar ou até mesmo questionar se Deus realmente nos ouviu. Mas a Bíblia nos ensina que a fé não se baseia no que vemos, e sim na confiança em Deus e na sua palavra. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Se você está esperando uma resposta de Deus e deseja fortalecer sua fé nesse processo, continue comigo, porque vou compartilhar 3 passos bíblicos para manter sua fé firme enquanto espera. Lembre-se das promessas de Deus. Durante a espera, o inimigo tentará semear dúvidas no seu coração. Mas a maneira de combater isso é se firmar na palavra de Deus e em suas promessas. A Bíblia está cheia de promessas para aqueles que confiam no Senhor. Aqui estão algumas que você pode declarar sobre sua vida. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Salmos capítulo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o Shion das fim que esperais. Quando você sente que a dúvida está tentando entrar no seu coração, volte para a palavra de Deus e lembre-se de suas promessas. Tenha uma vida de oração constante. A oração nos fortalece espiritualmente e nos mantém conectados com Deus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 nos ensina: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aqui está um segredo poderoso: orar com gratidão mesmo antes de ver a resposta. Quando agradecemos a Deus pela resposta que ainda não chegou, demonstramos confiança nele e fortalecemos nossa fé. 3. Permaneça firme, sem olhar para as circunstâncias. Muitas vezes, as circunstâncias vão parecer contrárias à promessa de Deus. Mas nossa fé precisa estar firmada em Deus e não no que vemos ao nosso redor. Um grande exemplo disso é Abraão. Romanos capítulo 4, versículos 18 a 21, diz que Abraão creu na promessa de Deus, esperando contra a esperança. Ou seja, mesmo quando tudo parecia impossível, ele confiou que Deus cumpriria o que prometeu. Se Abraão tivesse olhado para sua idade avançada ou para a esterilidade de Sara, ele teria desistido. Mas ele escolheu confiar não no que via, mas na fidelidade de Deus. Agora pare um momento e pense: será que você tem olhado mais para as dificuldades do que para as promessas de Deus? Se sim, essa é a hora de mudar sua perspectiva e confiar que Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu. O que acontece quando perseveramos em fé? Quando aprendemos a esperar com fé e confiança, Deus nos fortalece e nos prepara para receber sua promessa no tempo certo. A espera nunca é um tempo perdido, mas um tempo de crescimento espiritual. Se essa mensagem está fortalecendo sua fé, escreva nos comentários: eu escolho confiar em Deus. Agora que já aprendemos como fortalecer nossa fé enquanto esperamos, precisamos falar sobre os sinais que indicam que a resposta de Deus está mais próxima do que imaginamos. Muitas vezes estamos orando, buscando e perseverando, mas não percebemos que Deus já está agindo.
Às vezes, ele nos dá pequenos sinais para nos mostrar que a resposta está a caminho, mas por estarmos ansiosos ou focados no problema, não conseguimos enxergar. Se você deseja aprender a identificar os sinais do agir de Deus na sua vida, continue comigo, porque essa revelação pode transformar a maneira como você encara a espera. Como saber que Deus está prestes a responder sua oração? A Bíblia nos mostra que antes de Deus cumprir uma promessa, Ele dá sinais. Vou compartilhar com você 3 sinais bíblicos que indicam que Deus está prestes a agir. Você enfrenta resistência espiritual. Muitas pessoas pensam que quando estão perto da resposta de Deus, tudo deveria ficar mais fácil. Mas, na verdade, muitas vezes acontece o contrário. A batalha espiritual aumenta. Isso acontece porque o inimigo sabe que sua bênção está chegando e tenta te desanimar antes que você a receba. Um exemplo claro disso está em Daniel capítulo 10, versículos 12 e 13. Daniel orou e buscou a Deus com jejum por 21 dias. Um anjo apareceu para ele e disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias. Ou seja, a resposta já tinha sido liberada no céu, mas houve uma batalha espiritual antes que Daniel recebesse. Se você tem enfrentado dificuldades, oposições e lutas espirituais intensas, pode ser um sinal de que sua bênção já foi liberada e o inimigo está tentando impedir que você a receba. Mas não desista. A vitória já foi decretada por Deus. Deus começa a te preparar para algo novo. Antes de Deus entregar uma promessa, Ele sempre prepara o coração daquele que vai recebê-la. Isso aconteceu com José. Ele teve um sonho de que seria um grande líder, mas antes de chegar ao palácio, passou por um processo de preparação. Foi vendido como escravo, preso injustamente e testado várias vezes. Mas tudo isso fazia parte do plano de Deus para moldá-lo e prepará-lo para governar o Egito. Se Deus tem trabalhado na sua vida, te ensinando paciência, moldando seu caráter e te levando a novos aprendizados, pode ser um sinal de que a promessa está chegando. Deus não apenas quer te dar a bênção, mas quer que você esteja pronto para administrá-la. Pessoas ao seu redor começam a confirmar aquilo que Deus já te falou. Outro sinal de que Deus está agindo é quando Ele começa a falar por meio de outras pessoas. Isso pode acontecer de várias formas. Um pastor prega exatamente sobre o que você está vivendo. Um amigo te dá um conselho que confirma algo que Deus já colocou no seu coração. Você ouve uma mensagem ou lê um versículo que parece ser diretamente para você. Deus usa pessoas para confirmar a sua vontade. Um exemplo disso está em Atos capítulo 9, versículos 10 a 17, quando Deus falou com Ananias para ir até Saulo e orar por ele. Ananias foi um instrumento para confirmar o chamado de Deus na vida de Saulo, que se tornou Paulo, um dos maiores apóstolos da história. Se pessoas ao seu redor começaram a falar exatamente sobre aquilo que você tem orado, fique atento. Pode ser Deus confirmando que a resposta está próxima. O que fazer quando você percebe esses sinais? Agora que você já sabe que Deus pode estar te dando sinais de que a resposta está chegando, a grande pergunta é: como agir nesse momento? Aqui estão 3 passos para se posicionar corretamente e garantir que você receba tudo o que Deus tem para a sua vida. Continue firme na oração. Mesmo quando a resposta está perto, não pare de orar. Jesus contou a parábola do juiz iníquo em Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8, para nos ensinar sobre a importância da persistência na oração. A mulher persistiu até que recebeu justiça, e Jesus concluiu dizendo: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ou seja, Deus procura pessoas que perseveram em oração até o fim. Cuidado com distrações e atalhos.
Quando a resposta está próxima, o inimigo pode tentar te distrair ou oferecer atalhos. Ele fez isso com Jesus no deserto, oferecendo a glória sem passar pela cruz. Mas Jesus resistiu, porque sabia que o plano de Deus era maior. Não se deixe enganar por atalhos que parecem mais fáceis, mas que não vêm de Deus. Prepare-se para a resposta. Se Deus está te mostrando que algo está chegando, prepare-se. Se você está esperando uma porta de emprego, atualize seu currículo. Se está esperando um casamento, trabalhe no seu crescimento pessoal. Se está esperando um ministério, busque mais conhecimento da palavra. A preparação demonstra fé. Em 2 Reis, capítulo 3, versículo 16, Deus mandou o povo cavar valas no deserto antes que a chuva viesse. Eles cavaram, e no dia seguinte, Deus enviou a provisão. Se você realmente crê que Deus está prestes a agir na sua vida, então comece a se preparar. O que acontece quando estamos prontos para a resposta de Deus? Quando entendemos os sinais e nos posicionamos corretamente, estamos prontos para viver os planos de Deus em nossa vida. Na próxima parte deste vídeo, vamos falar sobre o que fazer depois que recebemos a resposta de Deus. Muitas pessoas oram, esperam, recebem a bênção, mas não sabem como administrar aquilo que Deus lhes deu. Você aprenderá a manter a sua vitória e a continuar crescendo espiritualmente. Se essa mensagem está falando ao seu coração, escreva nos comentários. Eu creio que a minha resposta está chegando. Muitas pessoas oram, jejuam e perseveram até que a bênção chega, mas depois não sabem como administrar aquilo que receberam. Infelizmente, alguns acabam perdendo a bênção porque não estavam preparados para mantê-la. Se Deus te abençoa com um casamento, você precisa aprender a cuidar dele. Se Deus te dá um ministério, você precisa aprender a sustentá-lo com fidelidade. Se Deus te dá um novo emprego, você precisa trabalhar com excelência. A Bíblia nos ensina que receber a bênção é apenas o começo. O verdadeiro desafio é permanecer fiel depois que a promessa se cumpre. Se você deseja aprender a viver com sabedoria após receber a resposta de Deus, continue comigo. Porque algumas pessoas perdem a bênção que receberam. Deus é generoso e deseja nos abençoar, mas Ele também espera que sejamos bons administradores do que Ele nos dá. A Bíblia nos mostra alguns motivos pelos quais algumas pessoas perdem aquilo que Deus lhes deu. Falta de gratidão. Muitas pessoas recebem a bênção e depois de um tempo esquecem de agradecer a Deus. Elas se acomodam, deixam de orar, deixam de buscar e acabam se distanciando do Senhor. Um exemplo claro disso está em Lucas capítulo 17, versículos 11 a 19. Jesus curou 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer. Ele perguntou: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? A gratidão não apenas honra a Deus, mas também nos mantém na posição certa para receber mais dele. Falta de vigilância. Muitas vezes, depois que recebem a bênção, algumas pessoas relaxam na vigilância espiritual. Elas deixam de orar, de ler a palavra e de buscar a Deus, e acabam sendo atacadas pelo inimigo. Jesus nos alertou sobre isso em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Se você recebe algo de Deus, precisa vigiar para não perder. O diabo sempre tentará roubar aquilo que o Senhor te deu. Má administração da bênção. Deus nos dá recursos, talentos, oportunidades e bênçãos, mas espera que saibamos administrá-los bem. Em Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30, Jesus contou a parábola dos talentos. 2 servos multiplicaram o que receberam e foram recompensados. Mas o terceiro servo enterrou seu talento e foi repreendido pelo Senhor. Isso nos ensina que quando Deus nos dá algo, Ele espera que usemos com sabedoria e façamos frutificar. Se você quer honrar a Deus com tudo o que Ele te dá, continue comigo.
porque agora vou te mostrar 5 princípios bíblicos para manter e multiplicar a bênção que você recebeu. Como permanecer na bênção de Deus? Se queremos manter a resposta que Deus nos deu, precisamos seguir alguns princípios importantes da palavra. Seja fiel a Deus em todas as circunstâncias. A fidelidade é um princípio fundamental para permanecer na bênção de Deus. Em Deuteronômio capítulo 8, versículos 11 a 14, Deus alerta o povo de Israel para que não se esqueçam dele depois de entrarem na terra prometida. Guarda-te, que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para que, porventura, não suceda que, havendo tu comido e estares farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiverem multiplicado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus. Deus quer nos abençoar, mas Ele deseja que permaneçamos fiéis a Ele, independentemente das circunstâncias. Continue buscando a presença de Deus. Não deixe que a bênção te afaste do abençoador. Muitas pessoas, quando estão passando por dificuldades, buscam intensamente a Deus, mas depois que recebem a resposta, esfriam na fé. Isso aconteceu com o povo de Israel. Quando estavam no deserto, clamavam a Deus, mas depois que entraram na terra prometida e tiveram tudo o que precisavam, começaram a se afastar do Senhor. Salmos capítulo 105, versículo 4, nos ensina: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Não importa o quanto Deus já tenha te abençoado, continue buscando a Ele com a mesma intensidade. Multiplique o que Deus te deu. Deus nos chama para frutificar e multiplicar as bênçãos que Ele nos entrega. Isso não se aplica apenas a dinheiro ou bens materiais, mas também a dons, talentos e oportunidades. Se Deus te deu um dom, use-o para abençoar outras pessoas. Se Ele te deu um ministério, sirva com excelência. Se Ele te deu uma família, cuide dela com amor. Provérbios capítulo 11, versículo 25 diz: a alma generosa prosperará, e aquele que regar também será regado. A melhor maneira de manter uma bênção é usá-la para glorificar a Deus e abençoar outras vidas. Permaneça humilde. A soberba pode nos afastar de Deus e nos levar à ruína. Muitas pessoas, depois de serem abençoadas, começam a se achar autossuficientes e deixam de reconhecer que tudo vem do Senhor. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se Deus te abençoa, continue com um coração humilde e dependente dele. Testemunhe sobre o que Deus fez na sua vida. Uma das melhores maneiras de manter a bênção é compartilhá-la com outras pessoas. Quando damos testemunho do que Deus fez, fortalecemos nossa fé e encorajamos outras pessoas a confiarem nele. Em Marcos capítulo 5, versículo 19, Jesus disse ao homem que havia sido liberto: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez. Se Deus fez algo em sua vida, compartilhe essa bênção. Seu testemunho pode ser a chave para a transformação de outra pessoa. O que acontece quando administramos bem as bênçãos de Deus? Quando seguimos esses princípios, Deus nos confia ainda mais. Ele vê que somos fiéis no pouco e nos entrega responsabilidades maiores. Se essa mensagem está falando ao seu coração, escreva nos comentários: eu quero ser fiel naquilo que Deus me deu. Deus não nos chama apenas para sermos abençoados, Ele nos chama para sermos canal de bênção. Quando entendemos isso, nossa vida ganha um novo sentido. Se você deseja ser mais do que um receptor de bênçãos e quer ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus, continue comigo, porque essa é a parte mais importante de toda essa jornada. Você foi chamado para um propósito maior. A Bíblia nos ensina que Deus tem um plano para cada um de nós.
Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Isso significa que você não nasceu por acaso. Deus já tinha um propósito para a sua vida antes mesmo de você existir. E esse propósito vai muito além das bênçãos materiais. Ele está relacionado ao impacto que você pode causar no reino de Deus e na vida das pessoas ao seu redor. Como descobrir o propósito de Deus para a sua vida? Se você deseja viver um propósito maior, precisa seguir alguns passos fundamentais para descobrir e cumprir o plano de Deus para a sua vida. Busque intimidade com Deus. O primeiro passo para descobrir o seu propósito é buscar intimidade com Deus. Ele é o autor da sua história, e quanto mais perto você estiver dele, mais clareza terá sobre o que ele quer para você. Salmos capítulo 25, versículo 14 diz: O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Deus revela seus planos àqueles que o buscam com sinceridade. Se você quer entender seu chamado, invista tempo em oração, leitura da palavra e comunhão com Deus. Observe os dons e talentos que Deus te deu. Deus nos equipa com dons e talentos específicos para cumprir nosso propósito. Nenhuma habilidade que você tenha por acaso. Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8, nos ensina que Deus distribui diferentes dons à igreja, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. Se você tem facilidade para ensinar, talvez seu chamado envolva instruir outras pessoas. Se tem compaixão pelos necessitados, talvez Deus te chame para ajudar os mais carentes. Preste atenção nos talentos que Deus te deu e pergunte a Ele como pode usá-los para a sua glória. Olhe para as necessidades ao seu redor. Muitas vezes, Deus nos chama para agir exatamente onde há uma necessidade próxima a nós. Neemias estava confortável no palácio, servindo ao rei da Pérsia. Mas quando soube que os muros de Jerusalém estavam destruídos, sentiu um profundo desejo de agir. Ele entendeu que aquele era seu chamado e partiu para reconstruir a cidade. Se existe algo que toca profundamente o seu coração, uma causa, uma necessidade, um problema na sociedade, talvez Deus esteja te chamando para ser a resposta. Esteja disposto a obedecer. Descobrir o propósito de Deus é apenas o começo. Para vivê-lo, você precisa estar disposto a obedecer. Isaías capítulo 6, versículo 8, mostra um momento poderoso em que Deus pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Muitas pessoas sabem qual é seu chamado, mas têm medo de obedecer. Elas sentem que não são capazes, que não têm recursos ou que não estão preparadas. Mas Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. O que acontece quando você decide viver seu propósito? Quando você se entrega completamente ao propósito de Deus, sua vida se transforma. Você passa a viver com mais alegria, mais realização e mais paz, porque está alinhado com o plano dele. Aqui estão 3 coisas que acontecem quando você decide viver para algo maior. Deus abre portas que você jamais imaginou. Quando Neemias decidiu reconstruir os muros de Jerusalém, ele não tinha recursos nem influência. Mas Deus moveu o coração do rei para ajudá-lo. Isso nos ensina que, quando damos um passo de fé, Deus abre portas sobrenaturais para que seu propósito se cumpra em nós. Sua vida começa a impactar outras pessoas. Quando você vive o propósito de Deus, sua vida se torna um testemunho poderoso.
Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 16: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Seu testemunho pode ser o motivo pelo qual outras pessoas se aproximam de Deus. Você experimenta uma paz que o mundo não pode dar. Muitas pessoas vivem correndo atrás de dinheiro, sucesso e reconhecimento, mas continuam insatisfeitas. Isso acontece porque a verdadeira paz só vem quando estamos alinhados com o propósito de Deus. Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 27, Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Quando vivemos para algo maior do que nós mesmos, experimentamos uma paz que vai além das circunstâncias. Chegamos ao final dessa jornada e agora você tem uma escolha a fazer. Você pode continuar buscando apenas bênçãos para a sua vida ou pode decidir viver um propósito maior e ser um instrumento nas mãos de Deus. Se você sente que Deus está te chamando para algo maior, se você deseja entregar sua vida completamente ao propósito dele, eu quero te convidar a tomar uma decisão agora. Feche os olhos por um momento e ore comigo. Senhor, eu entendi que fui criado para algo maior. Não quero apenas receber bênçãos, quero ser um canal de bênção. Usa minha vida para cumprir o teu propósito. Eis-me aqui, envia-me a mim. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, saiba que Deus ouviu e Ele começará a guiar seus passos. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, eu entrego minha vida ao teu propósito. E antes de encerrar, quero te fazer um convite. Continue essa jornada de aprendizado. Assista ao vídeo que está aparecendo na tela. Que Deus te abençoe grandemente.